Deus seja louvado. Agradeço a Deus por estar aqui testemunhando para sua glória. Sou um ancião de 70 anos que já dirigiu igreja, e hoje por causa da idade avançada estou apenas auxiliando. Escutem, Irmandade, o meu testemunho. Eu estava de joelhos orando dentro do meu quarto pedindo forças para o meu corpo frágil. Eu, com o meu corpo cansado, recebi grande vigor espiritual, e comecei a orar sem parar durante 2 horas. Deus me deu graças para continuar, e em questão de segundos o meu espírito estava nas nuvens. Era umas 3 horas da tarde, e pude ver a face dourada de Jesus que reluzia uma luz gloriosa. Ele me abraçou com muito amor, e de cima das nuvens pude ver a terra embaixo. Jesus, com uma voz doce e serena, disse: observe a confusão que está na terra, olhe para a situação das minhas igrejas. Ele não estava falando somente das igrejas congregações cristãs, mas de todas as igrejas que falam a verdade e estão se corrompendo. Ele disse para mim anotar, e que eu seria a sua testemunha na terra. Jesus disse: eu ainda não voltei porque a igreja não está preparada. Os frutos estão verdes, e poucos são os maduros que servem para a colheita. Observe meu servo e anote tudo o que vais ver. Eu fixei os meus olhos na terra, e vi várias guerras entre placas de denominações, competições de igrejas, um ministério querendo ser melhor do que o outro. Contemplei uma grande multidão desses povos caminhando em um caminho largo em direção ao inferno. Muitos que morriam dessas igrejas estavam caindo de um penhasco dentro do inferno de fogo. Também vi uma competição de várias igrejas interessadas em dízimos e ofertas. Essas igrejas disputavam os membros por causa do dinheiro. Pude ver os falsos profetas tirando as pessoas de igrejas sérias por causa do alto salário. Esses homens malignos não estão interessados em apacentar. O que importa para eles é o dinheiro. Cristãos que saíram de suas igrejas e foram congregar com esses falsos pastores e que largaram a mão do arado se desviando da verdade, também estão caminhando em direção ao inferno. Esses pastores não querem tirar as almas do mundo e trazerem para Jesus. Eles tiram os verdadeiros cristãos da verdade e trazem para o engano de suas igrejas. Esses falsos apóstolos não querem salvar os drogados, bêbados e moradores de rua por não terem dinheiro. Eles procuram pessoas da classe média e alta para sustentarem as suas igrejas. A verdadeira igreja investe em discípulos. Eu vi cristãos falando mal dos outros, e por causa disso estavam caminhando por esse caminho. A língua era sua arma de destruição que desviava os fracos, destituindo-os da graça e oprimidos pelo diabo. Esses que usam a sua língua para destruição não produzem frutos em suas vidas espirituais improdutivas. São inférteis, destruidores, caluniadores, espalhadores do mal e agentes do diabo. Milhões de cristãos estavam neste caminho de destruição. E poucos eram os que seguiam outro caminho que era deserto. Ninguém queria andar por ele. O Senhor Jesus chorava. Eu via lágrimas de dor caindo do seu rosto por causa da situação das igrejas. Pude ver cristãos fazendo com que as suas mentiras se tornassem verdades e as suas heresias destruidoras virassem doutrinas. Eu vi tudo isso acontecendo na terra. Jesus disse: meu servo, esses são como fogo que destrói a minha seara. Eles não têm objetivos em suas vidas espirituais. Estão na igreja apenas para somar em quantidade. Não merecem crédito de serem chamados de meus servos. Eles valem aquilo que realmente são pela justiça que não fazem. Seus nomes não estão no livro da vida e estão perdendo tempo na igreja. Esses falsos bispos falam muito bem de si. São vaidosos e não se humilham diante da minha presença. Para eles a humilhação é para os fracos. E ainda dizem que isso é se rebaixar mendigando as minhas bênçãos. Eles também estão seguindo o caminho do inferno. O Senhor Jesus me revelou sobre a ambição de cargos dentro da igreja. Muitas brigas para assumirem o lugar do outro. Irmãos invejosos que torcem pelo insucesso do outro irmão no cargo querendo ver o fracasso do seu irmão. O que me deixou triste foi uma visão que o Senhor mostrou a mim. Um presbítero passou por grande prova e se desviou do caminho de Jesus. Um dos irmãos da sua igreja ficou feliz por ele ter se desviado, porque o cargo desse presbítero ficou para esse irmão. Também vi outro irmão que torcia pelo trabalho do seu pastor não dar certo na obra. E foi o que aconteceu. Ele não conseguiu pastorear. O fundador e presidente da igreja tirou ele da obra e colocou outro para pastorear. E o novo pastor era o próprio irmão que torcia pelo pastor fracassar na obra. Talvez esse irmão que lhe abraça e bate no seu ombro é o invejoso que quer estar em seu lugar. Pode ser que essa pessoa que está fazendo a obra lado a lado contigo e diz que é o seu amigo, ele pode estar torcendo pelo seu fracasso. Muitos brigam por cargos de igreja, disputam entre eles quem é o melhor, quem faz mais obras do que outro para chamarem a atenção dos seus pastores, mas não chamam a atenção de Deus. Tudo isso não agrada ao Senhor.
Ele não quer ver uma igreja travando guerras por coisas insignificantes da terra. O Senhor me mostrou em visão um cristão fazendo oração ao contrário para o outro irmão não conseguir. Isso me entristeceu porque não é oração, mas obra de feitiçaria. Muitas brigas para assumirem o lugar do outro. Irmãos invejosos que torcem pelo insucesso do outro irmão no cargo querendo ver o fracasso do seu irmão. O que me deixou triste foi uma visão que o Senhor mostrou a mim. O Senhor me mostrou cristãos que se distraíram em seus empregos. Eles no meio dos ímpios não vigiavam e falavam mal do seu chefe e de outras pessoas da empresa. Eles reclamavam dos seus salários e ainda do emprego. Jesus muito triste disse: os meus servos pedem emprego para mim. Eu uso os homens para contratarem eles. Eles conseguem o emprego mas não agradecem pela benção recebida. E ainda falam mal daquilo que pediram e eu dei. Os seus comportamentos me desagradam. A minha igreja tem que ser luz em qualquer lugar, não somente na casa de oração. O Senhor me mostrou grupos de cristãos assentados na roda dos escarnecedores. Os cristãos juntos com os ímpios falavam palavras imorais e sobre sexos. Os assuntos eram inúteis e nunca falavam de Jesus para aquelas almas necessitadas. Igreja, prestem atenção em suas atitudes do dia a dia fora da casa de oração. Vigiem para não caírem nos laços do diabo. E estejam ligados no Espírito Santo. Deixem ele usar vocês para evangelizarem. Mesmo que o homem não aprove o seu trabalho, Deus irá aprovar. Faça as atividades da obra para agradarem a Deus e não ao homem. O Senhor Jesus me fez enxergar na terra uma mega igreja. Esse ministério tinha sua atenção voltada aos pregadores famosos. O povo admirava aqueles homens superestrelas. A idolatria estava em seus rostos. Não existem fãs, e sim adoradores. Os cristãos humildes que não eram conhecidos nessa igreja, o povo não dava importância para eles como se não fossem nada ou não existissem. Quando eles pregavam, o povo não dava ouvidos. E quando sabiam que era um cristão simples que iria pregar naquela noite, poucos vinham. Quando era uma celebridade pregando, a igreja enchia, e o povo dava importância. Jesus ficava triste com a situação dessa igreja. Eu vi como 95% dessa igreja caminhava em direção ao inferno junto com os pregadores famosos. Existem dois tipos de pregadores: o pregador do povo e o de Deus. Um irá agradar ao povo para ser bem recebido, e o outro irá agradar a Deus e será desprezado pela congregação inteira. Os profetas não agradavam a Israel no tempo da lei. Jeremias foi um profeta rejeitado pelo povo por pregar contra o pecado. Os profetas que pregavam bênçãos e colheitas como grande fartura pertenciam ao povo. A igreja escolhe os seus profetas, e Deus escolhe os seus. Jesus me conduziu até as mansões celestiais. Eu estava nos ares e de repente me encontrei no paraíso. Eu caminhei nas ruas de ouro e contemplei as maravilhas que estão preparadas para os salvos. Nunca tinha visto uma cidade tão linda como aquela. O rio de águas cristalinas cortava a cidade. Multidões de pessoas viviam nesse lugar. Eu vi Priscila, Apolo, Eliseu e Enoque no céu. Vi também o profeta Ezequiel, todos com vestes brancas e jovens. Homens defensores da santa doutrina de várias partes do mundo estão ali. O lugar é para os santos que não vivem no pecado. Não importa a sua igreja. Eu fui ancião de uma congregação. Jesus disse que entregou esse rebanho em minhas mãos, e que era a congregação mais obediente da cidade. Eu fiz a diferença quando era um ancião. Sempre segui a Bíblia. Jesus disse: falta evangelismo nas ruas e nos lares. O povo está acomodado e não quer espalhar o evangelho pela cidade. Jesus me levou ao inferno. Vi cristãos de todas as igrejas, até da congregação cristã. Placas e denominações não salvam. Eu vi o rei Antíoco no inferno, que perseguiu o povo de Israel e profanou o templo. Todos os fariseus que perseguiram a Jesus também estão no inferno. Continuei caminhando no inferno e vi o imperador Júlio César e o rei Herodes. Também vi a rainha Cleópatra, Dalila e Nefertiti. Essas pessoas receberam grande castigo pelas suas maldades. Eu vi Jezabel no inferno. Essa mulher era castigada cruelmente pelos demônios, e os seus gritos de desespero doíam na minha alma. Eu vi pessoas no inferno com os corpos apodrecendo. Jesus disse: essas almas estão com lepras por causa do pecado. Os pecados se tornam lepras do corpo quando as almas vão ao inferno. Também vi cristãos no inferno por causa do adultério. Eram irmãos que se casaram pela segunda vez. Irmãs que usam saltos altos também estão ali juntamente com aquelas que usavam saias jeans. Não use esse pano chamado jeans, pois é apertado e causa lascívia. Não existe saia jeans larga. Homens também não usem esse pano, pois é consagrado na terra a demônios. Esse pano é muito famoso no inferno. Não usem tênis, pois é um calçado criado para quem pratica esportes que também é do diabo. Usem sapatos sociais, irmãos.
Eu vi as camisas com desenhos ou nomes de marcas que pertencem ao diabo. A roupa do cristão é camisa e calça social, e para as mulheres são saias abaixo do joelho, mulheres que usam blusas sem manga, e homens cristãos também que usam camisas sem manga. O Senhor disse que essas camisas que mostram os pelos das axilas não são apropriadas ao uso. Eu vi cristãos no inferno por causa da televisão, e são muitos que têm sido levados para lá por causa desse aparelho. Até os programas evangélicos hereges têm levado muitos para esse lugar. Eu vi como a Copa do Mundo é uma cerimônia diabólica. Antes da abertura para esse evento dos adoradores de Satanás, tem um sacrifício humano, uma forma de ritual para celebrar a grande festa aos demônios. E o mundo todo adora a Copa do Mundo, cujos deuses são os times, os jogadores que são os deuses de carne, e o troféu de ouro que também é um deus. A bola também é um deus. A palavra bola em inglês se escreve Baal, e lê-se Bol. Em outras línguas é Bel, uma forma de culto ao deus Baal. Eu vi cristãos no inferno por causa das redes sociais. Cristãos que estão ali por causa do Instagram. As suas fotos foram pedras de tropeços para muitos pecarem. Não tenham Instagram para exibirem as suas fotos. Eu vi cristãos no inferno por causa do Facebook. Essa rede social está destruindo muitos casamentos. Prostituição, fornicação e adultério estão nessa rede social. Desativem o seu Facebook para não irem ao inferno. Eu vi cristãos no inferno por causa do WhatsApp. Esses cristãos usaram o seu WhatsApp para destruir casamentos e marcar encontros para se prostituírem. Os cristãos que eram fiéis a Deus e entraram no grupo de WhatsApp encontraram mulheres devassas que fizeram eles pecarem. Essas mulheres mandavam fotos da sua nudez pelos grupos seduzindo os homens. Elas entravam no privado dos homens de Deus que estavam em seus grupos e faziam eles caírem na fé. Muitos cristãos estão no inferno por causa dos grupos de WhatsApp. Também vi os espíritos do vício que faziam as pessoas serem viciadas no WhatsApp e Facebook. Esses mesmos espíritos faziam as pessoas ficarem viciadas em games, televisão e outras tecnologias. Esses espíritos do vício têm levado muitas pessoas para o inferno. Eu vi demônios dos ritmos musicais que estão nas igrejas. Eu vi demônios da dança que também dançavam na igreja e faziam a juventude dançar. Eu vi demônios do aborto que fazem as mulheres matar os seus filhos. Isso é sacrifício ao diabo. Eu vi milhões de camisinhas no inferno e descobri qual era a sua finalidade. A camisinha não foi criada para evitar doenças, e sim para a prostituição. Quando as doenças começaram a multiplicar e as pessoas morriam por causa do sexo, as pessoas tinham medo de praticarem a prostituição para não serem contaminadas pelas doenças. E os demônios não queriam que a prostituição diminuísse por causa das doenças. E inspiraram os homens a criarem a camisinha. Depois que a camisinha foi criada, a prostituição aumentou bastante, pois as pessoas podiam fazer sexo sem ter medo de contrair uma doença. Até o número de prostitutas aumentaram, porque antes as mulheres tinham medo por não terem proteção contra doenças. Jesus disse: "Tenho levado muitos ao inferno para diminuir o número de almas que vêm a esse lugar. Depois de ti, ainda levarei mais pessoas ao inferno para testemunhar ao mundo. Eu faço isso por amor. Não quero que ninguém venha se perder. Está na hora de voltar à terra." Quando ele disse isso, o meu espírito voltou em alta velocidade ao meu corpo. Quero agradecer a Deus pela coroa de vida eterna que Ele me concedeu. Se eu for fiel e firme até o fim, que todos fiquem na paz de Deus. Amém.